Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, aqui nesse sábado, vamos falar com a psicóloga Mayra sobre os nossos idosos. Então, daqui a pouquinho, Mayra, nós já estamos conectando aqui sobre como que estão os nossos idosos, como que eles estão lidando com tudo isso. E para bater esse papo, hoje eu tenho a honra de receber a Mayra. Oi, minha querida, tudo bem? Oi, beijo, Monique. Saudade de vê-la pessoalmente. De abraçar, né, Mayra? Um beijo, um É, abraço. tudo bem? Tudo bem? Aham. Ai, que bom, tudo certo por aí? Que delícia a gente poder se encontrar assim, né? Nem que seja virtualmente. Pelo menos é uma possibilidade da gente se comunicar e trocar essa ideia bacana, né? Verdade. Mayra, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito legal, que eu acredito que todas as pessoas que têm um idoso em casa, seja mãe, seja avô, pai, tio, Hum, amigo, nós estamos isso. preocupados nesse momento, cuidando, né? Com muito cuidado, Isso. mas Uhum. também vamos refletir um pouco de como que as pessoas da terceira idade estão se sentindo. Você que trabalha, Isso. que conhece. Uhum. Oi, Kleina, saudade de você também. Um Eu beijo. também estava espiando a Kleina ali. Um beijo bem grande, Kleina. Quanta gente linda por aqui. Sejam bem-vindos. Obrigada, Hum, gente. Fiquem à vontade. olha, conectou ali o seu Emílio, ó, tá ali, tô observando que ele entrou. O Emílio é nosso diretor, Monique, lá da Secretaria de Assistência, Ai, que e é legal. o responsável pelos idosos. Ele pode contribuir conosco aí também. Por favor, Uhum. participe. Isso mesmo. Obrigada por estar aqui conosco. Mayra, e quando a gente pensa, então, nessa questão específica dos idosos, o que você tem percebido, de repente, assim, que está mais na prática, ou com os idosos que você trabalha? O que Uhum. nós podemos fazer para ajudar, para tornar esse processo mais suave, para a gente poder ter mais cuidado, né? O que você me diz? Uhum. Eu acho que tem várias questões, né? Quando a gente escolheu esse tema, nós duas, né? Ele é um tema que nos traz várias reflexões, sabe? A gente tem, o que eu tenho observado? Aquele idoso que absorveu todas as informações e que agora está vivendo um medo, assim, extremo, sabe? Então, assim, não Aham, está saindo de casa, não quer ver ninguém, porque como todas as notícias, né, nos remetem que o idoso é o grupo de risco, né? aham, Então eles não podem circular, não podem receber visita, não podem mais manter a sua rotina, né? Então eu sim. penso e tenho observado que isso também gera um medo muito grande neles e uma insegurança, né? Porque se a gente olha as estatísticas todas mundiais, o idoso é o grande grupo de risco, né? Então a É, gente precisa ter essa sensibilidade de compreender que isso também está gerando neles uma insegurança, está gerando neles um medo, e eles estão vivendo essa insegurança e esse medo, muitas vezes, sozinhos. Porque se não é para receber a família, se não é para falar com ninguém, né? Nós temos, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social, grupos de idosos, diversos grupos de idosos, o pessoal do CRAS, do CCI, que faz um trabalho muito legal. Tudo foi suspenso. Eles não é, podem se encontrar mais, eles não podem se ver mais e é. recebendo a cada dia a notícia de que eles são um grande grupo de risco, né? Uhum, Então, eu tenho uma preocupação com esse medo todo, com essa insegurança produzida sobre essa pessoa idosa. Então, uhum. como nós, família, como nós, comunidade, né, Isso, nós temos que ter uma sensibilidade com o que eles estão vivendo agora, né? uhum. Porque eles estão muito solitários. Se a gente já fosse discutir a pessoa idosa, o envelhecimento em outros Outros tempos, a gente já ia falar disso, aspectos, né?
É. A gente já Aham. falar sobre isso em uma outra situação. Nesse momento, então, isso fica muito exacerbado, né? Exato, muito explícito. Então, que postura nós temos que ter com eles, né? Eu acho que a nossa, enquanto família, enquanto Sim, comunidade, a sensibilidade de se colocar no lugar deles e vamos imaginar, né? Toda hora que a gente vê TV, e agora nesses dias de quarentena e isolamento, mais a gente vê TV, né? Que fica essa sim. informação. Você tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, e você está ouvindo que notícia? Ah, que se o idoso pegar esse vírus, ele morre. Se ele pegar Uhum. esse vírus, ele morre. Ao mesmo tempo que a informação ela faz eles se preservarem, eu acho que esse é um aspecto super positivo, né? Se Sim. preservarem, o cuidado, associado a isso, tem um impacto emocional que a gente precisa prestar atenção, né? Então, Uhum. ele já vai gerar uma instabilidade, um medo, uma insegurança, como a gente dizia. Então, que canais a gente vai ter de comunicação com esses idosos que não vai ser mais o contato físico, né? Então, a Uhum. gente vai ter que ter esse cuidado com eles, né? E aí vem um desafio, porque assim, nesse momento, o nosso contato social está sendo pelas redes de comunicação tecnológica. E a gente está Uhum. falando de idosos, a gente não está falando de milênios. A gente está Pô, falando de uma exatamente. grande maioria que que não está totalmente conectado ou que não é dessa época, Uhum. dessas tecnologias, Isso. que não é nativo. Uhum. Nós que não somos nativas dessa época, a gente já Uhum. segura. Exatamente. A Kleina diz E assim: eu fico me colocando no lugar e toda hora dizendo, ai, mas são só pessoas idosas que como é que ela falou? Só mata idosos. Penso em como que eles se sentem. Bem, isso como você já isso. tinha colocado, né, Mayra? Exatamente, Kleina, o quanto que a gente precisa ter muito cuidado e muita empatia também em como dar Isso. essas informações, em como dizer isso. Ah, não, eu tô Uhum. tudo bem, eu não sou do grupo de risco, né? Isso mesmo. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Eu acho que a grande questão é de se colocar no lugar deles, assim. Não Isso. vivemos no mesmo lugar, não vivemos, mas temos que ter essa sensibilidade. E, inclusive, eu tenho percebido assim, nós familiares, a gente tem que ter o dobro de paciência, o dobro de calma, né? Porque assim, Cara, o que eu acho que a gente não pode esquecer é que alguém sentado na frente da televisão, escutando o tempo inteiro, vai morrer. Vai morrer. Se pegar o vírus, né, é bombardeado com essa informação. Então, isso impacta esse sujeito diretamente. E penso que a única maneira que eles vão conseguir passar por essa fase é sentir-se amado, sentir-se seguro, né? Sentir que tem alguém preocupado com eles, né? E não sentir-se abandonado. isso, abandonado, perfeita essa palavra, que eles estão sozinhos, fisicamente, nesse momento por uma preocupação, de cuidado, Isso, mas que eles não estão isso. abandonados, que eles não estão solitários. Eu acho que essa questão da solidão é que pega muito, porque É, nós dizemos, em condições habituais, a solidão é uma das coisas que mais pega ali na elaboração do luto dos sim. idosos. Em momentos assim, isso podemos elevar à máxima potência, né? Exato. Então, eu acho que. E tem algumas práticas que a gente tem acompanhado que eu estou achando muito legal, assim, que é uma rede solidária formada no entorno dos idosos. Então, por exemplo, lá naquele prédio, né, no condomínio que a gente mora, a gente sabe que tem um idoso ao lado. Então, esse Aham. idoso não pode ir ao supermercado, ele não pode fazer farmácia. E, de repente, a gente consegue bater lá na porta dele e dizer: Olha, dona Maria, que mora aqui no meu bloco, eu posso ir ao supermercado, eu posso ir na farmácia. Porque Sim. alguns idosos têm familiares próximos, mas muitos não têm. É. Então, acho que toda a ação que nós fizermos hoje, né, comunitária, que demonstre essa solidariedade, vai estar demonstrando um cuidado com eles, né? Então, acho que Isso. toda a prática de cuidado nesse momento será muito bem-vinda para todos nós, mas principalmente para essa pessoa idosa
que é alvo tão extremo das informações todas. E é um público de risco, a gente não pode negar, né? Sim, sim, sim. Mas que a pessoa saiba que é por uma questão mesmo de autocuidado e que ela não Isso, de está preservação, né? né? E essa rede de apoio, de cuidado, todo mundo tem um vizinho que é idoso, né? Então, justamente, seja num condomínio, seja no prédio, seja na comunidade, isso, nós temos visto mesmo redes de solidariedade e é muito interessante, é muito bom. Nas lives anteriores, a gente sempre acabava comentando quanto que estamos passando por um momento delicado, mas nós também percebemos o quanto que o ser humano tem capacidade de se reciclar, de se ressignificar e fazer coisas boas. Então, essa é a dica. Isso, eu acho que o quanto mais, e aí as famílias também, né? Uma outra coisa que a gente tem observado, porque aí a gente recebe lá na Secretaria de Assistência todo tipo de ligação essas semanas com a pessoa idosa. Sim. Aí nós temos, por exemplo, idosos que os familiares nem vão visitar, né? Assim, uma tristeza, assim, um abandono literal. Mas nós temos aqueles também que todo mundo da família vai na casa dele também. Acho que é outro aspecto para a gente prestar atenção. Almoçar. Essa semana estávamos discutindo junto com um técnico do CREAS exatamente isso. Aí todo mundo resolveu cuidar dele. Aí todo mundo na casa dele, né? Esse é um outro aspecto também que a gente precisa considerar, né? A família, ela precisa estar presente, né? Mas ela tem que cuidar também desses excessos, né? Porque a gente precisa preservá-los. E eu entendo também, eu tenho pais idosos que estão em isolamento. Então, a gente também, da mesma maneira que eles vivem esse medo aí, a flor da pele, como a gente dizia, nós familiares também vivemos uma insegurança, né? Quem tem pais hoje, avós, que são hipertensos, diabéticos, a gente fica muito preocupado, né? A gente também fica nessa insegurança e esse nosso sentimento, ele tem que ser compreendido para que a gente também haja de maneira organizada. Porque senão a gente invade o espaço dele, ou a gente não vai até lá, a gente não consegue administrar isso que nós estamos sentindo pelo risco que hoje eles estão inseridos. Então, nós, família, precisamos também conversar sobre isso e nos organizar, né? De repente, um filho vai ficar mais responsável nas logísticas e nos encontros, ou todos, mas a gente também vê um movimento assim impensado das famílias de querer proteger tanto, e daí quando vê todo mundo tá indo lá na casa do vô da avó. E daí isso não é positivo. E aí, ok, a saúde mental, mas a saúde física fica exato. A gente precisa muito desse equilíbrio. Ótimas dicas, Mayra, que você está colocando, porque é por um tempo, não é para sempre. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Falar, olha, é só um tempo, eu sei, tá difícil, tô com saudade da tua maionese, do churrasco, no domingo, então, né? Dessa rotina gostosa, mas depois nós poderemos ficar juntos, é só um tempo. Então, isso requer maturidade. Nossa, exatamente. Porque nesse momento precisamos ser os adultos da relação. Exato. E aí a gente também fazendo isso, a gente transpõe para esse idoso uma segurança, né? Vamos fazer assim, é como, né? Eu acho que a gente transpõe uma segurança também. E outra coisa legal, assim, gente, por exemplo, como a gente falou, às vezes os idosos não têm todo o manejo da tecnologia. Mas é uma boa hora para a gente levar aquele aparelho de celular lá e ensinar ele que é só apertar no botãozinho, vai aparecer todo mundo da família na tela. Isso! E a hora que aquele filho, aquele neto que ficou responsável pelo cuidado do idoso, né, da logística de ir e voltar na casa, não deixem de ter a oportunidade de olhar para o celular, né, como um canal de comunicação, coloca todos os netos na tela,
né, manda mensagem, escuta as mensagens, o quanto isso é valioso para eles, né? Porque é uma maneira de ouvir a voz daquela pessoa que eles tanto têm apreço, tanto têm afeto e não podem estar juntos, né? Exatamente. E o que eu tenho observado, uma questão dos meus pais, eu vou compartilhar porque eu acho que não é diferente. Eles estão lá isoladinhos, né? Na casa, super protegidos. Só que eles sabem, por exemplo, que eu não parei de trabalhar, porque preciso ir todos os dias trabalhar. Então, eles vivem lá uma insegurança da vida deles, da segurança deles, mas sabem também que as pessoas mais importantes da vida deles talvez não estão tão protegidos como eles estão. Então, olha o turbilhão de coisas que precisa. Então, por isso que eu estou dizendo agora, deles agora. são muitas coisas. Agora, eu percebo que quando eu consigo fazer o vídeo, quando eu consigo gravar o áudio, quando a gente liga, aquilo fica bom, aquilo fica mais tranquilo de ser administrado, né? Isso, Então, eu acho que essa é uma prática, uma ação, né? Que quem tem essa possibilidade, infelizmente nem todos têm essa possibilidade, mas aqueles que têm, né, que a gente possa inserir isso na rotina, e é uma prática nova aí depois para ser vivida. De repente, até aqueles que ficavam um pouco mais relutantes, depois desse período, com certeza estão se reinventando e vão aderir a essas novas formas de comunicação também. Todos nós estamos aprendendo muito. E a pessoa idosa, ela também pode ter esse espaço, né? Sabe o que é uma outra coisa muito legal, gente? Além de se comunicar com a família, a gente não pode esquecer que os nossos idosos têm amigos, né? Imagina, eles devem estar pensando neles e pensando, será que o meu amigo está bem, né? Será que o amigo que eu encontrava, a vizinha que eu não consigo ver, será que ela está bem, eu não posso sair? Então, assim, os familiares, os vizinhos que vão bater lá na porta e dizer, a senhora quer que eu vou ao mercado? Ensina a mexer lá no celular, né? Pega o contato, liga. Eu acho que toda a experiência que conecte agora, no sentido de trazer as pessoas para perto, elas produzem só bem-estar, né? E, inclusive, a gente sabe que a saúde mental contribui muito para o processo imunológico, inclusive, né? Se ela se sente, se ela está segura, o corpo físico também vai responder. Vai reagir melhor, né? Então, são momentos importantes aí que a gente precisa validar. Com certeza. E potencializar, né? Perfeito. Eu acho incrível essas dicas maravilhosas para que a gente possa multiplicar, repassar essas ideias. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui também para aquele outro grupo. Esse nós estamos falando do grupo que já entendeu que precisa se recolher, que não pode se expor e que está se sentindo sozinho, que está com saudade da família, dos amigos. Então, essa é a realidade. E você já deu aí algumas dicas para a gente conseguir ter esse manejo de uma forma mais equilibrada e satisfatória. Mas nós temos um outro grupo que precisa de uma psicoeducação, que precisa de um cuidado, de um olhar, porque eles estão na negação. Então, aquilo que no senso comum a gente chama de teimosia, de cabeça dura. Na psicologia a gente chama de processo de negação, né? Mas gente, que difícil. Se fosse meu filho, era mais fácil. É algo que a gente ouve muito dos familiares, né? Nos atendimentos. E temos um grupo grande, não é um grupo pequeno, né? Acho que a gente tem que não dar exatamente, acho que é bem legal a gente abordar as duas temáticas, porque a gente tem aquele idoso morrendo de medo, querendo se preservar, né? E se cuidando. E, inclusive, a gente, né, prestar atenção como a gente falou até agora, mas nós temos um grupo muito grande aí também, que é o grupo que não para. Ele continua circulando. Outro dia eu ouvi de um senhorzinho assim, Monique. Todas as coisas. Oi, desculpa. Ouvi de uma senhorinha bem assim.
Ah, Ah, minha filha, é porque você reza pouco. Porque se você rezasse mais, tudo resolvido. aí eu Aí eu rezo falei, pouco terno. É assim que tem que meu fazer. filho, Olha que danada. olha, e aí eles têm todo um discurso de dizer, não, isso é exagero, isso não precisa. Então a gente tem um grupo grande, assim, que cria a sua própria teoria, né? É. E como a gente tem administrado? Alguns com muitas limitações, assim, na insistência mesmo. Acho que aí tem uma tarefa tanto do poder público, né, nosso, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, mas também tem um trabalho comunitário no entorno, dos vizinhos, né, da família. E a gente tem que recorrentemente colocar as informações para eles, porque o que eu tenho percebido é que o que a gente consegue minimamente fazer essa mudança de comportamento é quando eles começam a receber mais informações, né? E o que é interessante, não só da mesma pessoa. Percebo que quando eles começam a receber informações de mais pessoas, né, a gente começa a evoluir um pouco mais no sentido da absorção dessas informações e eles ficam pelo menos mais receosos. Aí você Isso. começa a diminuir um pouco a frequência de tanta Aham. circulação, enfim. O que a gente tem que ter clareza é que nós não vamos alcançar 100%, né, de todos os idosos vão estar 100%, né, É. assim, disciplinados, vamos usar essa Isso, palavra. Até isso. porque nós também não estamos. Talvez porque nós também que não somos idosos, que daí a gente olha o seu João lá de 70 anos que não para, andando vai para cá o dia inteiro. Mas aí tem o João de 18 que não para também. Tem o Isso. João de 30 que não para também, né? Uhum. Aí a gente quer que o João de 70 pare, mas ele fica enxergando o João de 18 que não para. O outro de 30 que não para, né? Então a gente também tem que cuidar, e eu tenho uma preocupação grande, de não culpabilizar o idoso. Porque se a gente Isso. começa a entrar num processo de medir força com ele, né? De querer trancá-lo, de querer fazer isso com ele. Eu tenho assistido isso, assim, das famílias, de vizinhos, sabe? Querendo que a gente vai lá e tranque aquele idoso. Isso não vai existir, né? Por isso que tem que ir no processo da informação contínua, não dá para a gente desistir, né? Tem que ir lá de novo. Isso que eu falei para vocês de mais de uma pessoa é importante. De muita paciência, né, Mai? Isso mesmo, Então, Nívia. assim, aquele cuidado, aquele carinho, aquelas outras técnicas de comunicação com os idosos que já entenderam e os idosos que ainda não entenderam, muita paciência, muito cuidado, entendendo assim, o que será que faz ele não entender? Esse idoso Exatamente. não tem demência senil, não tem nenhum outro comprometimento Tem neurológico. que olhar para o histórico dele, né? Exatamente. E ele consegue entender. Então, como que ele consegue entender tantas coisas, mas não consegue entender isso? Do ponto de vista da tanatologia, nós podemos até compreender que isso é um processo justamente de negação para dizer não, eu não tenho a idade que eu tenho, olha o luto simbólico, né? Então eu vou me comparar lá com o João, muito isso. não é? Eu vou me comparar com o João de 18, de 30, porque eu não tenho essa idade. Então eram coisas anteriores que aí vem. Ah, mas isso só então é para essas pessoas, então quer dizer que se eu não me cuidar, eu posso ter uma situação mais agravada, isso pode ser ruim para mim. Não, eu não quero pensar nisso. Isso, Então, exatamente. Eu percebo muito isso no cotidiano. Né, Mayra? E é como se fosse, não, olha a minha saúde, né? Tá super bem. Aí eu tenho um idoso que sempre fez atividade física, que a saúde dele é ótima, e que bom, né? Que bom que a saúde dele é. Só que isso cria uma atmosfera que então eu não preciso me cuidar tanto. Né? Eu não preciso me preservar tanto, né? Então a gente precisa olhar para esse idoso e ter muito respeito nesse momento, como em todos, com a história dele, com o jeito dele, para daí a gente poder abordá-lo de maneira mais coerente, de maneira mais assertiva, inclusive, né? Exatamente. E aí, como a gente falou, não é um comportamento também que se instalou nesse momento.
Esse idoso não ficou, entre aspas, teimoso agora, né? Vamos dizer assim. Isso. É uma dinâmica de funcionamento dele, né? Então a gente vai ter que encontrar, né, a brecha, vamos dizer assim, que ele nos dá, para que a gente seja assertivo nessa orientação e na maneira como essa informação chega para ele, né? Agora, a informação precisa chegar. Eu não consigo imaginar uma outra estratégia que não seja a informação chegando, os prejuízos que isso traz para o idoso, o risco que isso traz para ele enquanto pessoa, né? Mas cuidar sempre, não é um medo e um pavor que a gente tem que criar nele, né? É uma sensação de cuidado, de proteção, né? Mas com certeza essa dinâmica de não reconhecer o meu lugar de idoso implica muito nesse momento. Muito, 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 né? E aí é bem isso, são realidades e comportamentos que já se tinha antes e que agora nessa condição vai ficar exacerbado, nessa condição eles vão se colocar em perigo, em falta de autoproteção, por não ter elaborado esse luto simbólico da própria idade. Né? Isso, gente, nós estamos falando de pessoas de 70, 80 anos, mas se nós pararmos para pensar, todo mundo, a gente se sente mais jovem, né? Porque aqui a gente tem uma idade e quando a gente vai carpir um lote é que a gente vê a idade que a gente tem. Porque então, para nós todos essa idade, né? Essa ideia da idade, do envelhecimento, tanto que esse tema do envelhecimento é um tema que a gente precisa colocar em pauta com muita frequência. Né? Sim. A gente está aqui hoje falando desse processo do envelhecimento, porque essa pandemia toda, esse processo todo, ele está muito evidente, ele tem nos mobilizado muito, né? O idoso está aí na frente disso o tempo inteiro, né? Como grupo de risco. Mas o processo de envelhecimento, esse fenômeno social que é o envelhecimento, é uma pauta que a gente precisa dialogar, né? E o envelhecimento, ele é uma pauta intergeracional. A gente não tem que falar do idoso para o idoso apenas. A gente tem que discutir o processo de envelhecimento na nossa própria vida, né? A gente também se acha um pouco, assim, super-herói, assim. Que eu preciso botar máscara, que para mim não precisa. Eu sou uma pessoa que eu não estou no grupo de risco, eu sou uma pessoa que me alimenta bem, eu sou uma pessoa que tem uma imunidade boa. Isso, né? E aí a gente... Exato. Então, e aí a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar para o idoso, que ele também reage não tão diferente do que a gente também reage, né? Isso. Eu tenho tanta preocupação com isso de colocar uma culpa neles, que eles são teimosos, que eles são difíceis, que eles e que a gente perde essa sensibilidade de olhar para eles, né? Como eles estão vivendo isso tudo. Exatamente. Isso que você falou, eu acho que é imprescindível. A gente tirar a responsabilidade unicamente do comportamento deles e responsabilizá-los. Vamos olhar como que nós estamos reagindo. Né? Será que não está sendo muito parecido? Por que eu estou exigindo uma coisa que nem eu não consigo fazer? Como que eu estou levando essa informação? E isso, eu acredito, é mais delicado. Não sei, acho que as duas situações, os dois grupos que nós falamos, desses que já estão assustados e desses que estão negando. Os familiares, os amigos, os profissionais de saúde vão precisar ter todo esse traquejo e agora é o momento de utilizar toda a assertividade e toda a paciência e todo o carinho para conseguir resgatar e mostrar isso não como um castigo. Agora, como cuidado, né? Tá isolado, tá confinado, isso é um castigo, fica aí de castigo. Então, é claro que nenhum ser humano vai querer. Agora, ressignificar esse cuidado. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou te pedindo isso? Né? Qual é o cuidado que eu desejo? Essa é a palavra, cuidado, né? Como que, assim, nos fazer esta pergunta enquanto comunidade, enquanto família, enquanto
profissionais se a gente está expressando cuidado com o que a gente faz, né? As orientações que a gente faz, a maneira como a gente repassa a informação, a gente está expressando cuidado, né? Quando a gente diz, vó, fica em casa, você não pode sair. A gente está expressando cuidado com isso que a gente está falando. Às vezes a gente já dá até uma bronca, entre aspas, dizer, não pode sair de casa. Isso. Né? O sentido do cuidado tem que ser a nossa palavra mestra. Acho que de todas as decisões que a gente tomar em relação à pessoa idosa, desde profissional, família, vizinhos, comunidade, né? Toda maneira de abordar, nós temos que ter muita clareza que cuidado e preservação da vida deles é a grande questão em ver. Esse é o grande objetivo, né? E lembrar que aí eles têm as particularidades que são deles e que não foi instaurada agora, né? Nos últimos 15 dias. São instaurados há 80 anos, 70 anos. 60 o jeito de lidar de uma construção, de uma vida inteira. Essa questão eu acho muito importante, Mayra, quando a gente, né, como você frisou e a gente colocou aqui essa questão do cuidado. Porque quando nós estamos em isolamento, não pode sair de casa, tipo uma determinação. Olha essa frase, né? Ela já começa, não pode sair de casa. Pronto, né? É tipo castigo, punição. Então, essa de isolamento, e principalmente de isolamento social, está muito ligado à punição. Não agora, nesse contexto. Mas quando a gente pensa, há tempos atrás, esses mesmos idosos, como que ele, na época deles, o que era castigo na época deles? Mas o seu quarto não vai sair hoje, não vai na festa. É o que eles diziam para os filhos. E é o que a gente está dizendo para eles agora, não pode sair de dentro de casa. Olha isso. Como é que ele escuta isso, né? E como é que ele processa essa informação e ele reage a partir disso. Vem você, mocinha de 20 anos, 30 anos, olhar para mim, que tem 80, e me manda ficar em casa. Tem essa expressão. E a maneira de fazer um certo contraponto disso é a informação. Né? Eu vejo, nós temos no município um residencial de idosos, né? A Liliane é a coordenadora, acho que você conhece a Lili. E a Lili está coordenando, e a gente tem 50 idosos lá. São 50 casas, assim, né? Então, eles moram todos juntos. E como eles desafiam a Liliane e a equipe toda, porque aí tem aquele idoso que está fechadinho lá dentro e tem o vizinho que quer sair. Aí eles ficam naquele atrito. Mas sabe o que eu observei, acompanhando a Liliane lá com a equipe? Que quando um idoso fala para o outro, também é uma experiência muito legal. Quando um idoso diz para o outro, é como se fosse, vamos ficar em casa. Eu estou preocupado, de idoso para idoso. Isso é uma coisa muito interessante, gente. Assim, tenho percebido. Claro que não é nenhuma fórmula mágica, a gente não resolve todos os problemas, enfim. Mas só para a gente pensar em estratégias conforme o idoso que a gente tem perto de nós, né? Isso. Então, quando tem um idoso próximo, assim, que eles possam dialogar, por isso eu falei do telefone, da mensagem, deixa ligar para o amigo, sabe? Deixa ligar para o irmão, deixa falar com alguém, assim, outro idoso que eles conviviam, porque eles também se estimulam num cuidado. Porque daí isso vai de encontro isso que a gente falou antes. Eu mando você ficar em casa, mas eu tenho 20 anos, tenho 30 anos. Agora, quando um outro idoso, ele diz, vamos ficar em casa, eu estou ficando em casa, é muito interessante o efeito disso, sabe? Porque eles são iguais. São pares. Então, assim, eles não podem se encontrar. Então, o que a gente pode fazer, né, para estimular circular essa informação entre eles, mas dita por eles, sabe? Eu acho que isso é um caminho muito interessante, né? Acho que talvez tenha que ser as campanhas aí que a gente precisava disseminar nas redes, sabe? De idosos que pudessem fazer o seu Emílio, que é quem eu comentei aí, que deve estar nos ouvindo agora,
O seu Emílio fez algumas práticas lá com a Lili de gravar os idosos, sabe? De pequenos vídeos. Ah, E legal. eles vivendo. E aí nós temos uma senhorinha lá, vou falar o nome dela, porque ela é um chuchuzinho, assim, ela ia gostar de estar aqui falando com a gente. A dona Marli é de um bloco, ela cuida de todo mundo. E ela fala assim, fiquem em casa. Ela diz assim, e o quanto isso impacta nos outros, o quanto isso é positivo, sabe? Porque nós temos que ter a conotação de que parece que a gente está dando bronca nisso. Então, a gente vai ter que criar manejos, estratégias de sair desse lugar de parecer bronca. Porque aí Da presença do idoso, mas nós também, né? Exatamente. Porque aí se parece algo, então é algo nosso, é algo de fora. Ele precisa entender, o idoso precisa entender que é pro bem dele, pro cuidado dele. Então isso precisa perpassar por um outro olhar, ele precisa internalizar isso. É para ele, não é para nós. Não é para aquela pessoa que está falando, aquela pessoa está expressando o cuidado. Senão, não faz sentido nenhum, porque fica vago, né? Fica sem sentido. São caminhos interessantes. E aí, nós temos, na verdade, a gente, quando atende famílias, né, que é o que eu gosto, assim, de ler e fazer umas leituras, tem um aspecto que a gente discute no ciclo da família, que é muito legal, que diz assim, e que nesse momento eu acho que fica mais explícito, porque eu vou trazer esse assunto que eu acho muito legal. Como a gente olha, a família, ela passa por muitas movimentações, por exemplo, famílias com filhos pequenos, elas se comportam de uma determinada maneira. Isso. Famílias com filhos adolescentes se comportam de uma determinada maneira. E tem um aspecto, tem uma autora, ela se chama, o sobrenome dela é Cerveny. Não vou me lembrar do primeiro nome dela agora. E ela trabalha o ciclo vital da família. E ela discute, Monique, uma coisa tão interessante que ela discute. A família em fase madura, que é quando passa pelo movimento dos filhos se tornarem adultos, irem embora de casa, a chegada dos netos, essa questão toda. Mas ela traz um aspecto, toda vez que eu leio, aquilo me chama muito a atenção, e eu acho que nesse momento, que é assistir os pais envelhecendo. E ela fala muito de como isso impacta a dinâmica familiar, de que nós temos que nos colocar no lugar daqueles que cuidam de quem nos cuidou. Né? Ela fala muito disso. E esse momento agora, isso fica muito explícito, porque eu tenho que, inclusive, como você bem falou, se um dia ele falou assim, vai para o seu quarto, é a gente dizendo, vai para o seu quarto, né? De limitar as coisas, e agora sou eu limitando, sou eu dizendo onde pode ir, não pode ir, sabe? Então eu gosto muito da autora disso, o quanto isso implica na dinâmica familiar, o quanto para nós é um momento de grande ansiedade, inclusive, esse momento de assistir os nossos pais envelhecendo e assistir os nossos pais precisando de nós, né? Precisando de nós. E nós temos que também. Isso mexe conosco, porque assim, eu saio de um lugar do filho protegido, do filho cuidado, para ser o filho que protege e cuida. Então, isso é muito interessante, sabe? Da gente pensar. Eu acho que é uma discussão para nós, de maneira geral, para além desse momento, sabe? Como é assistir um pai e uma mãe que vai tendo limitações, né? Aquela mãe que sempre decidiu, que cozinhou, que fez todas as coisas. É uma mãe que agora começa a ter sinais de Alzheimer. É uma mãe que não consegue caminhar. É o pai que era o grande provedor da casa, confundindo todas as coisas e a gente tem que cuidar. Eu trago esse assunto porque é um processo de elaboração para a pessoa idosa, mas para a família também, para nós também. E esse momento hoje, nos noticiários, a gente está dizendo idoso é grupo de risco, idoso é grupo de risco, isso paira ainda mais em nós, com a sensação, inclusive, de perdê-lo. Né? Então, olha quanta coisa, na verdade, a gente está vivenciando. Eu acho essas temáticas que você tem trazido maravilhosas, né? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo esse burburinho. Eu estou sentindo isso pela minha mãe, ao mesmo tempo eu tenho que sair para trabalhar. Eu sinto isso pelo meu pai, mas eu também tenho um filho pequeno. Alguém sente isso e está com medo de perder o emprego, porque com essa crise econômica que está se instalando. Então,
quantas coisas, né? E se a gente começa a nominá-los, né, e reconhecer quais sentimentos desses tomam mais conta de nós, a gente vai passar por esse momento de maneira mais madura e impactos um pouco menores emocionais, inclusive, né? Então, eu fico Exatamente. pensando, né, desse burburinho de sentimentos que nós temos, né? E essa coisa de assistir os nossos pais, né, precisando de nós, e por vezes ainda, né, correndo o risco da finitude mesmo deles, porque se eles chegarem a adoecer, a gente está lidando com um problema muito grave, sério disso, né? Então, tudo isso fica pairando aqui no nosso pensamento, no meu, no seu, de nós todos, né? E assim, quando a gente pensa nessa questão da finitude física ou de mudanças, o coronavírus ele impôs isso de uma forma em que é uma situação que é. E nós sabemos disso, todos nós vamos morrer, é o ciclo da vida, os pais vão envelhecer, a pessoa idosa se comporta dessa forma, mas, né, eu posso adoecer, eu não vou ficar aqui para sempre. Só que nesse momento, todas esses medos, essas ansiedades vieram à tona, tudo junto. Tudo, exatamente. É assim que eu percebo tudo que tem acontecido. Não é? E o Como quanto... se fosse todos aqueles nossos pequenos fantasmas, é como se fosse aquilo, todos os fantasminhas que nos rodeavam, todas aquelas coisas que por hora nós não tínhamos resolvido, né? Não tínhamos abordado o tema, não tínhamos falado sobre isso, ficava lá escondido da nossa gavetinha da percepção, da consciência. Isso, falar não precisa falar disso agora, né? Não precisa. Para depois. Isso, eu sinto exatamente assim. Não é? Eu vejo que as pessoas elas entram num sofrimento muito. Ele travou aqui para mim, como é que tá aí para vocês? Voltou. Acho que sim. E aí eu vejo que isso, muitas daquelas temáticas que a gente deixava escondidinho, né? A gente já tinha dificuldade na fala com os nossos pais, a gente já tinha uma dificuldade em dar conta da pessoa idosa, a gente já tinha tantas outras temáticas que elas ficam explícitas aos nossos olhos agora, né? Então, acho que é um momento também de amadurecimento, de crescimento, né? Se a gente conseguir conduzir esse momento dessa forma, é claro, né? Sim. Minha querida, é sempre tão bom conversar com você. Agrega tanto, não é, gente? Essa Mari é uma linda. Foi muito legal, foi muito legal. É tão, eu tô estreando aqui nessa coisa das telas, assim. É novo isso também, mas... Mas está sendo uma experiência, a gente com a experiência das aulas aí virtuais, enfim, né? Foi também uma experiência nova. Eu tô quase no grupo dos idosos, que não sei direito onde eu mexo aqui. Está sendo muito bacana, muito legal. Isso, você sabe que isso é tão legal, porque apesar de algumas de dificuldades, né, maiores, menores, mas o tanto que isso nos faz vivos, nos deixa atentos. Fala, nossa, muita coisa que eu ainda posso aprender. Olha quanta coisa legal que tem para ser vivido. Muito bacana, né? Eu acho que agora a grande questão para a gente dar conta desse momento é projetar a vida, né? A gente tem que projetar a vida, a gente tem que reanimar os nossos sonhos, a gente tem que fazer os nossos planejamentos, né? Eu acho que isso tem que ser as nossas pautas em casa também, né? Seja aqui pelo telefone, pelo celular, pelas redes, né? O WhatsApp nos ajuda tanto nisso. Em casa, vamos fazer lista dos nossos planos, vamos preparar a festa de aniversário do vô, da avó, do filho. Acho que a gente tem que fazer esse movimento de trazer vida para nós, né? Porque é justamente na vida que a gente vai fazer com que tudo isso a gente viva, né? Esteja vivo fisicamente, emocionalmente, né? E nos traga aí a força e resistência para dar conta desse processo todo, né? E lembrar sempre que nós não estamos sozinhos, né? Não. Estamos todos juntos
juntos nisso, né? Cada um com a sua limitação, Assim, com a sua história, com a sua particularidade, mas todos juntos, né? aham, deixa eu ler aqui Ah, uma participação. O Sidney diz: qual que é a percepção de vocês mediante a pós-pandemia? O que, que vai acontecer depois? hum, E deixo aqui meu registro de saudades da professora Mayra. E digo ainda estou no querido. processo de luto e negação. Ai, ai. Um beijo para vocês, meus eternos alunos, queridos. Sidney é um querido. Queridos, E eu né? vi um monte de aluno aqui, ó, dando um oi aqui, muito legal. Delícia! Que delícia! Pensando em como será depois, você sabe que eu não estou pensando em como vai ser depois? Como Uhum, eu estou também mobilizada, vivendo como profissional da saúde, como psicóloga, o meu trabalho, mas como pessoa, eu estou vivendo um dia de cada vez. Então, uhum, fazendo aquilo que eu acredito que é importante, tendo esperança uhum. no amanhã, mas assim, como que vai ser a hora que terminar isso? A gente vai reconstruir o que for possível de ser reconstruído e vamos nos adaptar àquilo que não tem mais. Mas você Isso. sabe que eu, particularmente, até eu acho que eu nunca pensei nisso. Como que vai ser depois? Depois a Uhum. gente vai ver como vai ser. Sabe que É isso, Mayra. eu penso muito no que eu falei, que eu acho que é o momento da gente projetar a vida, no As sentido coisas da boas. continuidade da vida, né? Eu penso muito nisso. E o que eu penso também é que a gente não vai ter uma data e um momento que isso vai terminar. Eu É. acho que aí faço uma pergunta: quando será o pós, né? Porque quando isso será encerrado, né? A gente não vai ter, e nós temos criado um imaginário de que no dia X de tal mês tudo acabou. No Vamos dia voltar ao normal. acabou, pronto, como se fosse acabou o final da série lá que a gente estava assistindo e Isso. daí fim da história. Então eu não sei quando será o pós. Eu penso que cada dia é o pós, né? A Isso. cada dia é o pós, a cada Nós dia a estamos gente enfrentou vencendo. mais um dia, né? Então tenho pensado muito sobre isso, de que não existe um dia que acaba. Minha mãe compartilha muito das minhas discussões, eu e ela pelo WhatsApp, é ótimo a gente falando sobre isso. E falando assim, quando será que isso termina? Então eu não Uhum. sei que dia isso termina. E não sei se teremos uma data fixa. Então, eu acho que É. a gente tem que considerar que todo dia é o pós, que todo Uhum. dia, que a cada dia uma coisa nova acontece, uma informação nova chega, né? E a gente não vai ter o dia, abram as portas, todo mundo pode ir para a rua de novo. Isso não vai acontecer de maneira instantânea, né? E a gente tem que elaborar isso também, porque senão a gente parece que está vivendo uma historinha de super-heróis em quadrinhos, né? Que vai. Isso. Hoje o Henrique é meu menino. Falei, filho, você, na hora do almoço, vendo o WhatsApp, lavando a louça e olhando ele pelo celular. Que ele tá lá com o vô com a avó. Daí eu disse assim, filho, o que Aham. que você acha da gente trazer o Homem-Aranha e resolver isso daqui? Aí ele me disse, ih, mãe, o Homem-Aranha nem existe, é só os médicos que vão resolver. Ótimo, E deve aí, ser e ele. aí tô pensando no próprio Henrique me dizendo que, mãe, não é super-herói que resolve. Não é. Não vai ser instantâneo assim. Então, eu Não acho que é. a maneira que a gente viver a cada dia, respondendo isso para o Sidney, né? A maneira que a gente viver cada dia é a resposta que a gente tem para tudo isso, né? Se a Uhum. cada dia a gente cuidar do nosso idoso, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso vizinho, ser solidários com eles, a gente está vivendo pós, porque a gente está garantindo a vida para todos, né? Então, todas as ações que a gente faz, dia a dia, nós já estamos vivendo pós, né? Quando a gente para olhar para a nossa família, para o nosso trabalho, ver quanto é difícil ficar sem a nossa família, quanto é difícil ficar sem o nosso trabalho, quanto isso é difícil, acho que isso já está gerando um impacto em nós, um efeito, né? E está mudando. Tudo que nós vivemos e estamos vivendo tem uma mudança na nossa subjetividade. Não tem É como. constante, né? Então, É isso nos impacta. Eu tenho muito pensar nisso. A cada dia é o pós. Todo dia é o pós. Viver cada dia é o pós, né?
E a gente tem que desconstruir essa ideia de que nós vamos abrir a porta e acabou esse filme maluco aqui. Isso, passou, ufa, que bom, passou, agora vamos voltar. Não vai, gente, não vai. Isso vai ser gradativo, o ritmo da vida vai ganhar gradativamente, né, velocidade de novo, vamos acreditar nisso, mas é gradativo. Então a gente tem que viver agora, preservar a nossa vida agora, preservar as pessoas da nossa comunidade agora, né? Todo o cuidado que a gente tem, né, de evitar sair, de manter o isolamento, é o pós, né? A garantia do pós só vai existir se a gente viver agora. E a gente tem que estar atento, né? Tenho falado disso também, assim, que a gente não pode perder a atenção com isso. Então a gente começa a relaxar, começa meio que a se acostumar com as notícias, enfim, né? Isso não é bom, a gente tem que estar em alerta, né? Tem que estar atento. E aí o pós vai ser vivido por nós, de maneira boa. Com certeza. E aquilo que a gente não conseguir, aquilo que for o que tem que ser vivido, ressignificaremos e seguimos, e seguiremos. Vai passar. Isso a gente só não tem uma data no calendário para isso. E a cada dia a gente está enfrentando isso, né? Então, a cada dia esse pós está acontecendo, né? Isso. Então, vamos... E eu acho que a esperança, o desejo de viver, né? De que todos vivam, estejam vivos, né? Eu acho que é a nossa grande estratégia nesse momento. Isso é um fato, né? O Emílio diz assim, Monique, fala para ela também se cuidar. Ai, mas tá muito exposta com público difícil. Eles me dizem isso todos os dias. A Bruna diz assim, Monique, adoro suas lives. Mayra, quero ver mais lives suas. Obrigada. Olha quanta gente mais linda aqui na nossa live. Que gostoso. Esse afeto, essa demonstração de afeto é tão bom. Tão bom, né? E, na verdade, o afeto todo e a preocupação uns com os outros é a palavra que eu acho que hoje resume a nossa conversa, que é cuidado, né? Cuidar. Cuidar, né? Cuidar de todos, cuidar dos nossos idosos, que era o nosso tema, e cuidar uns dos outros, né? Eu acho tão importante, para qualquer um que eu ligue, hoje eu termino a frase, se cuida, né? A gente fala com alguém e fala, se cuida, né? E é exatamente, acho que o desejo de uns pelos outros hoje, né? De cuidado, né? De vida, de muito cuidado. Exatamente. Minha querida, ai, que delícia, queria ficar... Podia... legal. Né? Vamos fazer outras, Mayra. Como é que foi dessa experiência? Você curtiu? Ó, eu achei que foi melhor, eu fiquei cheia de respeito. Falei, meu Deus, como isso será? Mas acho que foi tranquila. O gosto, aí a gente não para mais. Eu achei bacana. Até porque eu tenho falado tanto por vídeo ultimamente, né? E a gente então ganhou uma habilidade nova agora. Não Tô mais familiarizado. Reuniões por vídeo, aulas por vídeo, né? Então, acho que a gente criou uma habilidade nova. Tá ótimo já. Já valeu o aprendizagem. Foi muito legal. Minha querida... E adorei aqui ver um monte de nomes de pessoas que a gente tem um carinho muito grande, né? Colegas que já trabalharam conosco, os alunos, o pessoal, né, que nós conhecemos. Muito legal vocês estarem por aí também, compartilhando. O carinho e o afeto é muito, né? É tão bom, né? Que delícia. Você também é muito amada. Muito delícia te ouvir. Minha querida, você tá mais do que convidada para vir quantas vezes você quiser, tá bom? Adorei nosso tema, eu acho que foram informações bem importantes. Quero te agradecer, então, mais uma vez. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco ao longo dessa live, que vocês que passaram por aqui. Di, um beijo, muita saudade. Dil também. Que delícia, né? E eu quero convidar vocês hoje, às 20h30, vou fazer uma live com o professor Lademir, falando sobre o poder querido. Acho que vai ser muito legal também a gente falar um pouquinho sobre como combater a ansiedade nesses tempos, vivendo o que nós temos para viver agora, né?
Gente linda, um super beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo. Tem aqui nesse triângulo, é só você apertar e convidar que você pode compartilhar com outras pessoas. Essa nossa live vai estar disponível aqui no canal, aqui nos stories por 24 horas. E legal. estar no meu canal do YouTube também. Já vou colocar lá no canal do YouTube Monique Farber, que aí fica lá para sempre. Tá bom? Um beijo. Adorei o convite. Adorei você aqui também. Um beijo para todos. Até. Um beijo, gente. Se cuidem. Isso. Tchau. Beijo.